Olá! Se você já veio para o canal algumas vezes antes, talvez já tenha percebido que eu gosto bastante de temas mais profundos, como no meu vídeo sobre meditação ou sobre como eu venci a depressão. E por isso que hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência com a ayahuasca. Talvez você conheça pelo nome de Santo Daime. É uma bebida de origem inca, né, indígena, e que ela é alucinógena. Tem um pouco de discussão aí sobre esse termo alucinógena. Eu sei que eu senti coisas que eu poderia descrever como alucinação, mas existem algumas pessoas que dizem que não é exatamente isso. Então fica aí a discussão. Era uma bebida feita a partir da fervura de algumas folhas e que, embora tenha o nome de chá, né, chá do Santo Daime, chá da ayahuasca, ele tem muito pouco a ver com o chá que a gente normalmente bebe. É uma bebida bem mais espessa e o efeito também é bem diferente, né? E a ayahuasca é algo que apareceu na minha vida muitas vezes. Tantas vezes que eu não pude mais ignorar. E nunca tinha experimentado nada de alucinógeno ou psicodélico, então eu tinha bastante medo e preconceito com isso. E por isso que eu acabei dando para trás algumas vezes, até que finalmente em agosto de 2017 eu resolvi participar de uma cerimônia. E também pelos relatos que eu ouvia da ayahuasca, eu sabia que ela era uma substância muito potente e que ela ia abrir todas as portas da sua cabeça. E assim, realmente, ela não é que ela vai abrir todas as portas da sua mente, ela vai arrombar todas as portas da sua mente, inclusive aquelas que você não quer abrir. Aquelas que você finge que não existe, que você deixa no finalzinho do corredor, assim, e não quer nem saber dela. E era um pouco por isso também que eu tinha bastante medo, porque eu vinha de alguns meses fazendo meditação, para curar minha depressão, como eu disse no outro vídeo, e também para trabalhar alguns aspectos de culpa que eu tinha em mim. E eu tinha medo que a ayahuasca viesse e atrapalhasse todo esse processo, trouxesse tudo aquilo de volta para mim e que eu ficasse numa situação pior do que eu estava antes. E realmente isso voltou durante a ayahuasca, mas de uma forma totalmente diferente do que eu esperava, e eu já chego lá. Então era uma noite muito, muito fria, que eu fui pro interior de São Paulo num sítio. Tinham cerca de 50 pessoas no lugar. O celebrante fez uma explanação pequena ali do que ia acontecer, de como dos cuidados que cada um deve ter, cada um fica no seu canto para não atrapalhar a viagem do outro, que é muito importante porque você está trabalhando os seus processos, né, no seu inconsciente, e você tem que fazer o máximo possível para não interagir com outras pessoas, para não atrapalhar o que elas estão passando. Então, lá pelas 7 horas da noite, a gente se formou uma fila para beber uma dosezinha desse tamanho do chá. Eles iam servir 3 doses naquela noite, uma só foi mais do que o suficiente para mim. E os primeiros da fila são aqueles que nunca tomaram. E como tinha 50 pessoas no lugar, ou seja, era muita gente, os celebrantes disseram que eles fizeram uma dose um pouco mais concentrada. E o efeito que normalmente demora entre meia hora e 40 minutos para bater, bateu em 10. Então você vai lá, toma o seu golinho e vai pro cantinho seu que você escolheu, que você separou com o seu cobertorzinho. E beleza, eles apagam todas as luzes do lugar e acendem algumas fogueiras. Então, menos de 10 minutos eu comecei a sentir os primeiros efeitos, que foram, no meu caso, uma leve desorientação, aquele princípio de bebedeira, sabe? Você fica totalmente consciente, mas perde um pouco do equilíbrio. E eu comecei a sentir um pouco de ansiedade. Meu coração começou a bater mais forte e eu comecei a respirar mais acelerado. Aí eu percebi que eu não conseguia mais ficar parado, sentado naquele lugar. Eu precisava levantar e dar uma volta. Então eu fui dar uma volta pela grama e foi então que eu comecei a sentir pela primeira vez os efeitos, de verdade. Eu fui para uma parte mais aberta, que tinha um gramado, e mais adiante algumas árvores que fechavam todo o sítio. E como tinham todas as luzes apagadas, tinha uma fogueira ali no meio dessa grama, e eu comecei a sentir um pouco de náusea. E eu achei que eu ia vomitar, e eu me agachei ali na grama para vomitar. Eu acabei não vomitando ou tendo diarreia durante a noite toda, mas eu tive essa náusea meio constante. Então, enquanto eu estava ali agachado para vomitar, eu lancei um olhar assim adiante e eu vi a fogueira, em questão de 5 metros de mim. E como ela era a única luz que eu tinha ali naquele momento, era possível ver os fachos de luz assim através da grama. E pela primeira vez eu vi formas geométricas nisso. E eu falei, uau! E o meu primeiro pensamento foi assim, isso tá na minha cabeça, eu já tô muito louco, ou essa forma sempre teve aí, sempre foi maravilhosa, e eu nunca fui capaz de perceber, porque eu nunca prestei atenção realmente. Até agora eu não sei de verdade qual é a resposta certa para isso,
porque me parecia muito, muito real. Ele formava tipo uns losangos, assim, no meio da grama, e era maravilhoso, era lindo. E eu não pude parar de perceber quão maravilhoso era o mundo, assim, e quão perfeito. O efeito alucinógeno começou a bater e eu via muitas formas e cores muito berrantes, amarelo, laranja, rosa, todas as cores vinham muito fortes. Eu não sei se é porque eu tenho o olho mais claro e é mais suscetível para luz, não sei se é por isso que eu tive muita alucinação visual. Tem gente que não tem tanta, mas no meu caso, a noite toda eu tive muita alucinação visual. Toda vez que você fecha os olhos ou olha para alguma coisa, você vê fractais e formas geométricas e tudo colorido. E eu olhava para a fogueira e da fogueira saíam raios de luzes, né, mágicos. A sensação de desequilíbrio aumentou e eu comecei a ficar muito desesperado porque eu não sabia para onde isso ia dar. E o pânico foi aumentando por conta disso. Eu acho que por eu nunca ter tido essa experiência e ter medo do que poderia acontecer, isso foi o pior. Você fica temendo sempre o pior, porque você não sabe, você sempre tem medo do desconhecido. Então nesse caso eu não tinha a menor ideia para onde eu estava indo. Então eu comecei a ficar muito desesperado e cheguei no celebrante. Você não pode falar alto, obviamente, para não atrapalhar as outras pessoas. E eu não conseguia mesmo articular minhas palavras direito, eu percebi isso na hora. E eu estava muito desesperado. Eu cheguei nele, chamei ele de lado e falei: quando que isso vai passar? Era a única coisa que eu consegui falar. E bom, se ele tivesse me dito exatamente quando isso ia passar, eu teria ficado muito desesperado. Então ele foi muito, muito inteligente em simplesmente botar a mão no meu ombro, me conduzir para um cantinho, me botar sentado numa cadeira, olhar para mim e falar: respira, respira, você tem muita coisa para trabalhar. E isso mudou a minha noite, porque ele já tinha dado orientação de que respire, respire, mas na hora você esquece disso tudo. E ele falou isso com uma calma tão grande que me fez acreditar que, ok, concentra, você tem uma missão para cumprir aqui. Então eu tava lá, sentado num banquinho com a cabeça baixada, tentando evitar de passar mal, e ele falando comigo, e eu olhava para ele, o rosto dele ia se transformando, assim, virava lobo, virava ele, um lado do rosto, e assim ia. E eu falo: caralho, eu tô muito louco. Mas isso, você não sabe, é uma mistura de medo e encanto ao mesmo tempo. Então, enquanto eu fiquei ali sentadinho, eu comecei a ouvir as outras pessoas ao redor passando mal. E vou dizer que isso não é nada legal. Me bateu muito medo do que estava acontecendo e eu falei: a minha mãe, gente, a minha mãe, se ela souber que eu tô aqui, sabe? E você ouvir as pessoas passando mal e vomitando não é uma coisa agradável. Gente gemendo e chorando. Eu me senti realmente no inferno, eu confesso. Essa foi uma das piores partes. E eu falei: cara, o que eu vim fazer nesse lugar? Que ideia foi essa? E então começou um processo muito interessante, porque eu me senti muito sozinho. Eu falei: que lugar é esse? Eu não conheço ninguém, meus amigos eu nem sei onde estão. Eu também não posso falar com eles, porque eles também não estão no melhor estado. Se eu não estou no meu melhor estado, eu também imagino que eles também não estejam. Eles não vão poder me ajudar. Essas pessoas que estão ao redor aqui eu não conheço. Tem muita gente passando mal. O que vai acontecer? E me bateu um desespero. E eu falei: eu tô sozinho nessa. Aconteça o que acontecer, enquanto não passar o efeito, ninguém pode fazer nada por mim. Eu não vou pro hospital, mesmo se eu fosse, não sei se eles iam dar um jeito de fazer isso passar. Enquanto eu não transpirar isso, enquanto meu corpo não metabolizar isso, eu não vou sair disso. Então, nesse momento, eu tô bem sozinho. E eu senti naquele momento a solidão mais intensa que eu já senti na minha vida toda. E eu vou dizer pra vocês, é uma coisa muito, muito ruim. Eu tenho bastante problema com solidão. Eu moro sozinho, e então às vezes eu tenho a tendência de afastar as pessoas também, porque eu gosto de ficar no meu cantinho, escrevendo, compondo músicas e tal. Só que isso muitas vezes me faz mal. Às vezes você sente que você se isolou demais. Só que nesse momento eu senti uma solidão que eu jamais senti na minha vida. É uma solidão de que você fala: não existe ninguém nesse mundo que possa se conectar comigo ou possa me ajudar. Eu tô completamente sem qualquer esperanças. Então eu comecei a chorar muito. Eu chorei muito, 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 muito. E eu percebi que eu tava sentindo com toda intensidade essa tristeza. E foi uma coisa muito importante, porque foi uma lição que eu tirei daquele dia.
que já vou chegar lá. Então naquele momento começou uma coisa muito interessante. Eu comecei a ter uma conversa. Não sei se comigo, não sei se com Deus, eu não sei com o que era. Parecia a minha voz, mas eu não sei. Era uma coisa muito boa, uma entidade muito boa, vamos dizer assim. E ela era meio aconselhadora, assim. E ela falava assim comigo: você sabe que é você que faz isso, né? Você sabe que é você que afasta as pessoas. Você sabe que você tá nessa situação de solidão por sua própria conta. Você que quis isso, voluntariamente. E naquele momento eu falei: eu não tenho como contra-argumentar isso, eu não tenho como criticar esse argumento. É verdade, eu que fiz isso tudo, eu que tomei todas essas escolhas e me coloquei sozinho em todas essas situações que vieram na minha cabeça. Todas as lembranças de situações em que eu estive sozinho vieram na minha cabeça naquele momento. E essa voz tinha um tom muito carinhoso e muito calmo. E ela falou assim pra mim: por que é que você se impede de amar as pessoas? E por que você impede elas de amarem você de volta? E eu comecei a pensar e eu falei: não tem porquê. Não tem porquê, a não ser empecilhos que eu invento na minha cabeça. E eu comecei a pensar em várias pessoas que eu não gosto muito na minha vida. E eu comecei a perceber que a minha falta de relação com elas, ou a minha má relação com elas, é simplesmente o fruto de uma invenção minha, de uma ilusão da minha mente. Eu que estava criando empecilhos que impediam que as relações fossem boas. Por preconceitos meus, ou por coisas que eu interpretei que foram feitas por tal e tal razão, mas eu não tinha certeza. Eram coisas que a minha mente criou. E então a minha mente começou a falar de novo comigo sobre a minha ansiedade de querer ir embora daquele lugar e querer voltar a estar bem, a estar normal. E ela falou assim: por que você tem tanta pressa de chegar em qualquer lugar? Você vai estar sempre só aqui e só agora. Por que você quer chegar em outro lugar sempre? Está num lugar, você quer chegar em outro. Você chega em outro lugar, você quer estar em outro. Você nunca está satisfeito onde você está. Se você não estiver satisfeito aqui agora, você não vai estar nunca. Agora você pesquisou muito, você meditou bastante, você encontrou esse lugar, encontrou as pessoas que vieram te trazer aqui. E agora que você está aqui nesse momento, você quer fugir? Por que você quer fugir daqui? Enfrenta esse momento. Se você está mal, passe mal. Se você está feliz, fique feliz. Esteja 100% nesse momento. Se você não está 100% no momento, você não vive. Isso me acertou como um furacão, assim. De quanto tempo eu passo conceitualizando a minha vida em vez de viver ela. Em quanto tempo eu passo pensando em como ela deveria ser em vez de viver ela pelo que ela é. Aceitar a vida pelo que ela é. E aí voltou na minha mente a questão da minha culpa. Mas de uma forma que eu nunca ia esperar. Todas aquelas questões que eu tinha culpa e que eu achava que meu cérebro ia jogar de volta pra mim, na minha cara, e me fazer sofrer com isso tudo de novo, ele fez diferente. Ele falou assim: ok, você errou. Mas lembra que você não sabia disso, você tinha medo daquilo, você era inseguro com isso. Por que você não se perdoa também? Se perdoa, todo mundo erra. Você perdoa as pessoas, por que você não perdoa a si mesmo? E aí a minha mente amarrou toda essa conversa numa frase que pra mim virou um mantra. E que pra mim é muito forte, aceita o momento presente e aceita quem você é. Isso quer dizer, aceitar as coisas exatamente como elas são e não como você acha que elas deveriam ser. Você sempre sofre por conta disso, por querer ser alguém que você não é, por querer ter algo que você não tem, ou por não estar vivendo no momento que você quer viver. Mas esse é o momento que você tem e ele é único. É só você no mundo que pode experimentar a vida pelos seus olhos, pelo seu corpo em geral e com os seus pensamentos. Por que você quer ser outra pessoa? Ninguém pode ter isso que você tem agora. E isso é fantástico, é mágico e você não está dando valor. E em vez de tentar viver como outra pessoa, seja você. Seja original e não se importe com o que as outras pessoas vão pensar. E assim, você ouve esse discurso de outras pessoas, mas isso veio com uma intensidade e uma clareza tão grande que era impossível negar. Então, eu parei de chorar e senti uma paz muito grande, muito grande. Meu peito se encheu de ar
E aqui toda aquela respiração afobada se transformou numa respiração calma e lenta. O tempo todo eu respirava muito forte e hiperventilei a noite toda. Ficava sempre muito ar. Mas nessa hora era calmo. E era como se a cada vez que eu expirava eu relaxasse mais e mais. Então eu falei, ok, eu tô cansado de ficar sentado nesse lugar. Eu vou levantar e vou pro quartinho que eu deixei minhas coisas. E eu cheguei no quarto em que estavam as minhas coisas para deitar. E como eu disse, eu perdi a minha coberta no meio das minhas andanças por aí. E tava muito frio naquela noite. E eu só tinha o meu travesseiro. Eu deitei naquele chão gelado que tinha ali. E eu me senti muito bem. Eu falei, esse cantinho aqui do universo, esse pequeno cantinho desconfortável do jeito que é mais do que eu preciso. É mais do que o suficiente para ser feliz. E é engraçado que veio na minha cabeça uma música do Oasis que diz Why do you need a reason for to feel happy? Né, em português por que você precisa de uma razão para ser feliz? E foi muito oportuno porque realmente eu sentia isso de verdade. Por que eu preciso de algo ou de alguém ou de qualquer coisa para me sentir feliz? Eu não preciso de nada disso. Eu tô vivo, eu existo. E é fantástico. Eu deveria estar feliz só por isso. E ficava tocando músicas em alto-falantes durante a noite toda para ajudar você a entrar nesse transe. Músicas de todos os tipos, né? Músicas às vezes celtas, às vezes mais indígenas ou africanas. E nesse momento tocou uma que parecia que era um mantra budista, né? E aquilo me acertou com uma paz tão grande. E eu me senti nas nuvens, sério. Essa música sacramentou toda a paz que eu estava sentindo. E eu pude finalmente sentir o que é ser feliz e o que é ter paz na vida por alguns instantes. Eu vou deixar a música aqui na descrição se você quiser ouvir. Eu acho que ela é muito boa. Até hoje ela me traz muita paz, mesmo quando eu estou nesse estado normal de consciência. Eu gosto de ouvir ela de vez em quando para sentir um pouco dessa conexão com aquele momento que eu vivi. Mas além disso, ela me traz muita paz de toda forma. Então começou nesse momento a sessão mais profunda da noite toda. Eu pensei naquilo que eu falei no outro vídeo, se não me engano foi na depressão ou foi no da meditação, enfim, eu não me lembro. Mas que é a questão do zoom in e zoom out no universo. Se você dá zoom in na sua mão, você vai chegar nas suas células, nas moléculas, nos átomos, nos elétrons, nos quarks, na teoria de corda e o que mais for que tiver, e isso não vai ter fim nunca. Da mesma forma, se você der um zoom out no universo, você não vai chegar no fim nunca também. Você sai da Terra, no sistema solar, na nossa Via Láctea e nas outras galáxias ao redor, e você vai indo, isso não vai ter fim nunca. Você sai do universo, tem outros universos paralelos, ou existem teorias que a gente está dentro de um buraco negro, dentro de outro universo, dentro de outro universo, dentro de outro universo. Isso não acaba nunca, 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 nunca. E nesse momento eu senti que, uau, tá aqui. Esse tempo todo, Deus sempre esteve aqui. O que é Deus? Deus é tudo isso. Eu sou Deus. Essa pessoa dormindo do meu lado é Deus. Essa cama do meu lado é Deus. Essa parede, esse chão, tudo isso é Deus. É tudo a mesma matéria. São todas configurações diferentes da mesma matéria e energia. E eu senti isso tão nitidamente como eu jamais senti na minha vida. E percebendo isso, você percebe que as coisas não têm base. Se você vai dando zoom in na sua mão indefinidamente, você nunca vai chegar em nada, não existe uma base para o universo. Dessa forma, também não existe diferença entre o que existe e o que não existe. Porque tudo é feito de nada. E o nada também é feito de tudo. Parece bizarro e parece papo de maluco, mas se fosse um papo de maluco, não faria sentido pra mim agora. E ainda continua fazendo muito sentido. E eu percebi que vida e morte são dois lados da mesma moeda. É a mesma coisa. E que eu não deveria nunca ter medo. E eu percebi que eu sou esse universo, eu sou a vida, eu sou toda essa criatividade pura que existe. E eu sou belo e perfeito como todo esse universo. Exatamente do jeito que ele é.
sem pensar que o universo seria perfeito se não tivesse isso ou aquilo. Não, ele é perfeito exatamente do jeito que ele é, e ele é exatamente como deveria ser. Então, pra mim, finalmente eu consegui enxergar que não existia diferença em qual religião seguir ou ser ateu, porque tudo é uma interpretação da mesma coisa. E essa mesma coisa tem a possibilidade de você criar todas essas narrativas. Nenhuma delas é a correta e nenhuma delas é a errada também, porque a vida comporta todas essas narrativas. E eu tive nesse momento o que as pessoas costumam chamar de morte do ego, né? Em que você percebe que a sua existência enquanto indivíduo, eu pensava, o André é só uma criação, é só uma ficção, é uma criação da minha mente. O que eu sou na verdade é Deus. Eu sou esse universo, eu sou essa vida. E a voz falava, você nunca nasceu, você nunca vai morrer. Por que é que você tem medo? E aquilo me explodiu, porque eu não conseguia imaginar que poderia haver tanta felicidade e sentimento de estar completo na vida como aquilo. E eu sentia em mim todas as possibilidades do mundo. Eu poderia ser o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse. Eu estava começando a estudar japonês, então eu começava a ver alguns caracteres japoneses na minha frente, e a voz falava comigo, eu vivi incontáveis vidas. Eu sou todas essas vidas. Eu sou todas as vidas dessas pessoas que estão aqui agora e as que já viveram e já morreram. Eu sou tudo isso. E ainda mais o que vai vir. Eu sou. Eu sou. Simplesmente eu sou. E aí, sabendo disso, eu comecei a lembrar de todas as pessoas que foram importantes na minha vida e são. Todas as relações de amizade, ou de namoro, ou de família, ou de o que quer que seja. E eu comecei a pensar, nossa, como eu gosto dessa pessoa exatamente por quem ela é. E eu comecei a perceber que ela e eu somos a mesma pessoa. São só configurações diferentes da mesma energia. E eu comecei a aceitar, primeiro o fato de que eu não sou melhor nem pior que ninguém, porque eu sou a mesma coisa que qualquer pessoa. E isso eliminou de vez a minha depressão. Porque não tem por que eu me sentir menor que qualquer pessoa, porque todas as pessoas são iguais a mim. E ao mesmo tempo não tem por que eu me sentir mais elevado que ninguém, porque por causa do mesmo motivo. Mas eu lembrava dessas pessoas que marcaram a minha vida e eu pensava, nossa, como eu gosto dessa pessoa exatamente do jeito que ela é e o que ela me traz. Então várias pessoas passaram na minha cabeça e eu quis muito, muito ligar para minha família e dizer para eles o quanto eu amo eles e o quanto eu me sentia mal por, sei lá, às vezes não demonstrar tanto quanto eu deveria que eu amo eles, mas obviamente eu não fiz isso porque primeiro eu não conseguia falar direito e eu também ia assustar muito eles se eu ligasse, né, tarde da noite, louco de alguma coisa que eles não sabiam, em algum lugar que eles não sabiam, e contasse tudo aquilo. Enfim, a melhor coisa que eu fiz foi não contar, não ligar para eles. E todos os seus sentidos ficam muito aflorados. A sua visão, a minha visão no meu caso, ficou muito aflorada com cores e formas o tempo todo. Você sente cada centímetro do seu corpo, né, do tato, muito forte. Eu sentia como se eu tivesse o controle total do meu corpo e consciência total do meu corpo o tempo todo. Eu sentia desde o meu dedão do pé até o último fio do cabelo, eu sentia ele com muita clareza. O gosto da minha boca, os cheiros, a minha audição, tudo era muito aflorado. E às vezes você fala assim, chega, eu não consigo mais processar tudo isso. Você tem um pouco disso às vezes. E nas minhas alucinações de olhos fechados, eu via flores nascendo, flores nascendo e morriam, nascendo e morriam, nascendo e morriam na minha mente o tempo todo. Uma tomando o lugar da outra, sempre. E isso me deixava com medo até. Porque eu sentia assim, eu não sou importante, a vida vai continuar existindo, essa capa, né, que envolve a vida, que sou eu, vai morrer. Esse corpo vai decair, vai morrer, vai surgir outro. E você não importa. O André não importa. E você sente muito medo porque você não quer morrer. Mas ao mesmo tempo eu percebi que isso era o meu ego. A única coisa que vai morrer é o André. Mas o truque é perceber que você, como eu falei, não é o seu nome. Não é o André. Você não é
o João, você não é a Maria. Você é Deus. A partir do momento em que você se descola do seu ego, eu vou dizer que não existe mais motivo para ter tristeza. Eu nunca mais tive nenhum momento de depressão na minha vida por conta disso. Porque eu consegui, todas as vezes que eu começo a sentir alguma coisa ruim, eu desconstruo esse pensamento e percebo que é só uma criação da minha mente, se ofendendo por coisas que ela nem sabe de verdade se é, e tentando proteger a integridade desse ego. Mas se você assume que você não é só isso, e que não é só esse corpo, e o bem-estar desse corpo, e o sucesso que esse corpo faz, que importa, não tem por que você sofrer. Em outros momentos, eu me lembro de ter levantado algumas vezes durante a noite, para dar alguma volta, e um deles foi muito engraçado também, porque as pessoas estavam deitadas ou sentadas meditando, e como eu disse, ficava tocando música. E num certo momento parou de tocar música. Acabou a música e entre uma música e outra rolou um intervalo, sei lá, de 2 minutos de completo silêncio. E eu não ouvia nada naquele momento. Eu andava pelo redor e não via qualquer movimento também. As pessoas todas sentadas meditando ou deitadas, não tinha ninguém andando ao redor, nada acontecendo, nenhum som, só a fogueira mexendo e eu andando, e eu tinha a impressão de que o chão ficava mais próximo assim, fica totalmente sem noção espacial que você tem normalmente. Tudo parece muito diferente, a realidade parece muito estranha. E naquele momento, andando com o chão aqui em cima, parecia que meus pés estavam aqui, e as pessoas não se moviam e nada acontecia, e eu falei, eu morri. Eu morri. O tempo parou e eu morri. E até tocar outra música começou a me bater um desespero de novo. De que, meu Deus, eu morri. O que aconteceu? Eu tô preso. Onde é que eu tô? E eu comecei a lembrar daquele episódio do Black Mirror, que o cara tá dentro de um jogo, que ele sempre que ele sai, ele acha que saiu, mas tá dentro do outro jogo. Tem sempre outra camada do jogo que ele tá dentro. E eu comecei a sentir como se eu nunca fosse escapar disso. Que eu tinha ficado preso no mesmo momento pra sempre. E não é uma coisa muito boa. E às vezes eu não gostava das músicas que estavam tocando, mas eu sentia que isso era bom que elas tocassem, porque pelo menos eu percebia a passagem do tempo. Então a música finalmente voltou a tocar, eu falei, ok, eu não morri, o tempo não parou, foi só um momento de silêncio. E aí daqui a pouco eu vi as pessoas se movendo, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Outro momento interessante que aconteceu foi mais tarde da noite, quando eles voltaram a acender as luzes. Já tinham dado as 3 doses, eu tomei só uma, porque pra mim isso tudo, foi suficiente. Eu já estava um pouco melhor. E aí eu fui comer um pouco, que eles ofereceram um jantar. E eu lembro de estar sentado numa rede e eu olhei pro chão, um chão de azulejo, e eu comecei a ver formas geométricas nesse chão, fractais e tal. E eu falava, caramba, mas essa é uma estampa desse azulejo, ela sempre esteve aí, ou eu só estou vendo isso agora, porque eu estou sob efeitos da ayahuasca? E quanto mais eu olhava para aquele chão, mais claro ficava que isso estava de verdade entalhado naquele azulejo. Até que eu pisquei bem forte, balancei a cabeça e olhei, e por um instante não tava, e aí ele formou o desenho de novo. Eu falei, não, essa forma tá dentro da minha cabeça, eu que tô projetando ela pro resto do mundo. E aí eu parei e pensei, mas será que tudo isso, toda essa realidade tá dentro da minha cabeça, e o tempo todo sou eu que tô projetando isso pra fora? Ou seja, toda a realidade que eu acho que é objetiva, na verdade é subjetiva, tá tudo dentro da minha cabeça. Toda essa vida só existe na minha cabeça. Será? Nisso a noite estava terminando e os efeitos que tinham começado a melhorar, eu disse que já estava melhor. De repente, porque eu andei um pouco, eles começaram a piorar de novo. E esse foi um momento muito, muito, muito ruim. Talvez o pior da noite em questão física, porque eu senti que meu cérebro bugou. Como eu disse, você fica muito sensível a todos os estímulos. E no meu caso, a visão ficou muito, muito estimulada, hiperestimulada. Então qualquer luzinha que eu via, eu sentia como se viesse muita informação, muita luz, muita forma. Eu não conseguia ficar com o olho aberto, tinha que ficar com o olho fechado a maior parte do tempo. E muitas vezes eu sentia que era como se eu visse um vídeo no computador que travasse. Sabe aquela imagem que fica travada? Ficava a mesma imagem repetindo na minha mente. E a audição também ficava como se eu ouvisse estática.
E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não consigo sair disso, eu não conseguia me concentrar. As pessoas começaram a se reunir para contar um pouco a experiência delas e eu ainda estava muito naquele estado letárgico. Eu não conseguia falar nada, não conseguia ouvir, eu não conseguia processar as informações direito, porque elas todas pareciam que eram demais para mim. Isso deve ter durado uma meia hora, provavelmente, o pior estado. Até que começou a melhorar e aí aos poucos eu fui melhorando. Só que eu voltei para casa, a gente poderia dormir lá, eles aconselham que você durma por conta da desorientação, mas meus amigos, inclusive que tomaram mais doses que eu, já estavam bem, eu ainda estava ruim, e eles decidiram voltar para São Paulo, aqui onde eu moro. Eu só fui sentir o efeito passar realmente de fato a umas 7 da manhã. Nos dias seguintes eu ainda tive alguns efeitos colaterais. Durante alguns dias eu tive alguns pequenos episódios dessas crises de ansiedade e eles foram passando. Mas durante a semana também tinha um pouquinho de alucinação visual, um pouquinho desses fractais que eu via. E bem, o que me resta dizer? Se eu vou fazer isso outra vez, não sei. É uma experiência muito, muito, muito poderosa. Em todos os sentidos. Você sente muito medo, você sente muita dor. Tem gente que tem experiências maravilhosas. Meu amigo, por exemplo, teve uma noite maravilhosa. Ele disse que ele sentiu muita paz, muito amor o tempo todo. E ele não teve nenhum momento ruim. Ele sentiu como as coisas eram simples, que ele sempre ficava complicando as coisas. Cada um tem a sua viagem. Teve gente que reportou que conversou com alienígenas, teve gente que falou que tinha conexão com gente que já tinha morrido. O que é verdade e o que não é verdade é difícil dizer. Mas apesar de ter levado lições muito, muito, muito fortes e muito poderosas que viraram meus mantras para trabalhar, porque depois que você sai de lá você trabalha isso por meses. Até hoje eu revisito alguns desses tópicos que eu falei e começo a lembrar deles e pensar um pouco melhor sobre eles, e eu encontro mais alguns pontos de verdade nessas coisas que eu descobri lá. Mas é muito dolorido, então eu ainda não tenho certeza se eu vou voltar a participar. Se você está pensando em tomar ayahuasca e vendo esse vídeo para tomar essa decisão, a minha dica é: vá em frente, com cautela, mas vá em frente, se prepare bem, medite muito antes de ir, para você ir em paz com você mesmo. Acho que quanto mais em paz você estiver, você não vai ter esses assuntos conflitantes na sua mente que podem vir e atrapalhar a sua viagem. Se você conseguir meditar, se você tem a prática de meditação, medite bastante antes de ir. Eu meditei muito e me ajudou demais. Quem tem problemas com depressão ou toma remédios antidepressivos não pode fazer. No lugar que eu fui, até você tem que preencher uma ficha, não sei se isso é todos os lugares, mas você tem que preencher uma ficha com alguns dados médicos seus. E se você tem problemas de depressão, você não pode ir. Eu tinha problemas de depressão, mas como eu já estava estável fazia uns 6 meses quando eu fui, foi tudo bem. Foi tranquilo. Mesmo assim, né, minha viagem foi um pouco conturbada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do relato e que tenha sido útil para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição para responder aqui nos comentários. Muito obrigado.